Capítulo 1. O Cristão e o Mundo, por Martin Lloyd Jones. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Inicio a nossa série com este versículo porque me parece que ele nos fornece o pano de fundo e o contexto do ensino de toda epístola. É uma epístola que, de muitas formas, as pessoas consideram um tanto enigmática e difícil de entender. Há muitas razões para isso. Sua mensagem é essencialmente muito simples, mas a abordagem e o estilo do autor, o apóstolo João, pois eu presumo que ele tenha sido autor, não é necessário discutir isso. Esse estilo, que é tão característico dele, é tal que, a menos que sejamos cuidadosos em manter com firmeza os grandes princípios do seu ensino, pode muito bem nos causar certa medida de confusão. Talvez nunca tenha sido tão verdadeiro afirmar a respeito de qualquer epístola do que neste caso específico que nos encontramos em perigo de perder a floresta por causa das árvores. Algumas pessoas têm dito que seu estilo, ou método, é um tipo de espiral. Parece girar em círculos e diferir a cada volta até chegar à sua verdade e mensagem definitivas. É interessante contrastar o estilo do apóstolo Paulo com o de João. A principal diferença consiste no fato de João não ser tão lógico, seu método não é tão claro. É evidente que ele tem exatamente a mesma mensagem, mas ele a declara de maneira diferente. Às vezes tem sido dito, de forma trivial, que João era mais místico do que Paulo. Não posso admitir isso, pois os dois eram, no sentido mais verdadeiro, místicos cristãos. Todavia, o estilo de João é mais indireto do que o estilo do grande apóstolo, o qual é sempre muito mais direto e lógico na sua apresentação da verdade. Contudo, é claro, há uma vantagem real nesses estilos diferentes. Se não fizessem mais nada, eles nos lembrariam daquilo que o apóstolo Pedro chama de a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10. As muitas cores diferentes. A luz da verdade é como a luz natural. Ela pode ser dividida por um prisma num grande número de cores subsidiárias que juntas formam essa luz perfeita. Assim ocorre com as Escrituras, todas provenientes de Deus, todas insufladas pelo Espírito Santo, todas perfeitamente inspiradas, e ainda diferentes nessas várias formas, e refletindo, portanto, aspectos diferentes da verdade única, gloriosa e definitiva. Tudo tem um senso de unidade, de inteireza. Outra dificuldade para entender os escritos de João surge, talvez, do fato de que quando ele escreveu isto, o apóstolo era sem dúvida muito idoso. A maioria concorda que esta carta foi escrita provavelmente em algum ponto entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Podemos considerar o ano 85 depois de Cristo como uma data bastante precisa, e nessa altura o apóstolo era idoso. Muitas coisas demonstram isso. Nós o encontramos, por exemplo, falando de seus filhinhos, e ele usa termos bastante afetivos. Aí, mais uma vez, encontramos o surgimento de outra dificuldade, pelo fato de que, ao dizer uma coisa, ele lhe sugere outro pensamento, e assim ele o expressa de imediato, e em seguida volta ao ponto original da sua afirmação. Portanto, é importante mantermos em mente os grandes princípios centrais, e aqui, no versículo 19, obtemos o contexto essencial para um verdadeiro entendimento desta carta. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder maligno. Em outras palavras, o tema desta epístola é a posição do cristão no mundo. Sempre sinto que há 3 versículos na epístola toda que eu descrevi como versículos principais. Este é um deles. O segundo é capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E o terceiro é, capítulo 1, verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Temos aí o grande objetivo que estava na mente do apóstolo. O tema é o cristão neste mundo. O que lhe é possível, o que ele deve fazer, qual é o seu relacionamento com este mundo em que ele se encontra. Agora o apóstolo, escrevendo como um homem idoso, se dirigia às pessoas num mundo muito difícil. Não sei como vocês se sentem, mas sempre penso que isso em si é uma profunda fonte de consolo. Metade dos nossos tempos são difíceis. No entanto,
Se a história, e o estudo da história, em especial como encontramos na Bíblia, não nos beneficia de nenhuma outra forma, ela sempre deve nos dar uma perspectiva verdadeira. Quando se olha para trás, ao longo da história da Igreja e dos santos, descobre-se que o mundo muitas vezes foi como ele se encontra hoje. Em certo sentido, não encontramos nada novo na presente época. Tudo isso já aconteceu e, graças a Deus, há provisão aqui para nós em nossas perplexidades e em nossas dificuldades. É por isso que não consigo entender qualquer pessoa que não perceba a total singularidade das Escrituras. Não importa em que período da história você viva, nem o que possa estar ocorrendo no mundo à sua volta e com você, você descobrirá que a situação foi encontrada, atendida e tratada por uma passagem ou outra da Bíblia. E aqui está uma carta escrita para pessoas que estavam num mundo extremamente difícil e contraditório, e o homem idoso, sentindo talvez que o seu tempo fosse curto, está ansioso para que estes pequeninos, seus filhos e netos amados, saibam o que fazer em tal mundo com todas as suas contradições, dificuldades e problemas. Ora, não preciso demonstrar o quão apropriado é tudo isso no tempo presente. Suponho que, de várias formas, essa seja a maior e mais difícil pergunta com a qual nós cristãos tenhamos que lidar hoje. Qual é nossa posição neste mundo? Como nos relacionamos com ele? Nós nos encontramos no mesmo mundo que todas as outras pessoas e estamos sujeitos às mesmas coisas que elas. Não vivemos vidas encantadas. Estamos todos aqui, no fluxo da história, e a grande questão é: o que devemos fazer? Qual é a diferença entre nós? Como devemos nos ajustar? Qual deve ser a nossa atitude em relação aos assuntos e acontecimentos atuais? Qual é o nosso dever concernente à vida neste mundo? E como devemos nos conduzir e comportar? Essas são as grandes questões consideradas nesta epístola. Não é de forma alguma a mensagem desta epístola apenas. De fato, pode-se argumentar que essa é precisamente a mensagem de quase todas as epístolas do Novo Testamento. E da mesma forma, é claro, o livro de Apocalipse foi escrito para consolar e fortalecer os cristãos primitivos. Foi escrito para pessoas que sofriam perseguição e dificuldades, e tensionava capacitá-los a superar as dificuldades imediatas, bem como lhes dar uma visão geral do curso da história nos anos dos séculos que estavam à frente. Portanto, observemos, em primeiro lugar, a mensagem desta epístola em geral, antes de dividi-la em suas partes componentes. Ora, um período de dificuldade e perigo muitas vezes consiste num tempo de pânico, e as pessoas podem demonstrar isso de muitas formas. Infelizmente, não se trata apenas de reflexão, pois o pensamento pode ser da mesma forma uma manifestação de pânico. De fato, até mesmo a oração pode ser uma surpreendente manifestação de pânico. Às vezes, pode-se confundir o pânico com uma manifestação de verdadeira espiritualidade e de verdadeiro entendimento do ensino das Escrituras. Todavia, embora o efeito do ensino do Novo Testamento seja sempre nos firmar, e nos firma, é claro, ao nos apresentar a verdade, jamais faz uma declaração meramente geral, jamais se encontra ali apenas para nos acalmar e nos consolar naquele momento. Não, sua mensagem é sempre que existem certos grandes princípios, e que se simplesmente nos apegarmos a eles e os segurarmos, se simplesmente basearmos a nossa vida neles e planejarmos toda a nossa existência de acordo com seus termos, então, na verdade, jamais poderemos errar. Portanto, numa situação de dificuldade e crise, a primeira coisa que precisamos fazer é nos certificar de que entendemos o ensino do Novo Testamento. Não desejo ser polêmico, e estou particularmente ansioso para não ser mal interpretado, mas se eu puder colocar numa frase, a fim de chamar a atenção para o que tenho em mente, eu diria que, numa situação de crise, o Novo Testamento não nos diz de imediato: vamos orar. Ele sempre afirma em primeiro lugar: vamos pensar, vamos entender a verdade, vamos nos apegar com firmeza à doutrina. A oração pode ser de fato inútil e vazia. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre a oração e sobre como ela deve ser feita. Em certo sentido, a oração não é algo simples. Ela pode ser muito difícil. Às vezes, a oração é uma desculpa para não pensar, uma desculpa para evitar um problema ou uma situação. Será que todos nós não conhecemos algo a respeito disso em nossa experiência pessoal? Diversas vezes estivemos em dificuldade e oramos a Deus por libertação, porém, no interim,
Não colocamos algo em ordem em nossas vidas como deveríamos ter feito. Em vez de enfrentar a dificuldade e fazer o que sabíamos que precisávamos fazer, oramos. Minha sugestão é que, num ponto como esse, nosso dever não é orar, e sim, enfrentar a verdade, enfrentar a doutrina e aplicá-la. Em seguida, temos o direito de orar, mas não até esse momento. O que quero dizer é algo assim: se toda atitude de um cristão em qualquer situação de crise e dificuldade devesse ser imediatamente uma atitude de oração, então todas estas epístolas do Novo Testamento, com todo o seu ensino detalhado, não teriam sido necessárias. Não, o método do Novo Testamento diz: vocês devem se tornar pessoas que têm certeza antes que possam orar. Há certas coisas preliminares a serem aplicadas, e vocês devem saber o que estão fazendo quando oram. Bem, isso é algo sobre o qual nós também precisamos ser bastante claros. Precisamos aplicar certos grandes princípios e verdades centrais, e essas são exatamente as questões de que João trata nesta primeira epístola dele. Portanto, ao considerarmos esta epístola, certas coisas nos impressionarão. Seu realismo nos impressionará, como também a maneira pela qual não tenta encobrir as dificuldades nem minimizar os problemas. Graças a Deus, a Bíblia sempre enfrenta as coisas como elas são, mesmo no seu pior estado. É por isso que, para mim, um uso psicológico da Bíblia é do diabo. Isso é usar mal a Bíblia, porque ela não se interessa em simplesmente aliviar uma situação. Ela tem uma força e um poder, ela se preocupa com a coragem, mas em termos da sua própria verdade. Portanto, ela olha para o mundo como está, na sua pior condição. As pessoas dizem: ora, isso é deprimente. Bem, se for deprimente para vocês, é porque não aceitam o ensino da Bíblia. Ser realista não deveria ser deprimente para aqueles que pensam de forma direta e clara, e este é um livro realista. Então, outra grande coisa que caracteriza a mensagem deste livro é o modo como, tendo olhado para os fatos e os tendo encarado de forma direta e honesta, ele aplica claramente o seu grande e glorioso remédio. Neste versículo que estamos considerando agora, somos lembrados de algumas das grandes notas características desta epístola em particular. Primeiro, verão que encontramos esta palavra: sabemos. João escreve estas coisas para que os seus leitores saibam que tem na vida eterna. Não precisamos nos demorar com isso, porém, é claro, é algo que é absolutamente básico, pois isso trata da posição inteira. Os cristãos não são pessoas que estão num estado de incerteza. A própria definição dos cristãos no Novo Testamento é pessoas que sabem onde estão, o que são e o que têm. Não são homens e mulheres que estão suspensos no escuro. Talvez os dias e os tempos pelos quais estamos passando sejam, nesse sentido, uma grande vantagem para nós. Há muitos sentidos em que agradeço a Deus que estou neste púlpito hoje, e não 100 anos atrás ou em qualquer período do século XIX. Era tão típico desse século as pessoas conversarem a respeito da busca pela verdade e todo o entusiasmo que acompanhava essa busca. Vejam bem, nos dias em que a vida era tranquila e fácil, as pessoas diziam como era estimulante pesquisar a verdade e examiná-la, e algumas pessoas pensavam que isso era o cristianismo. Era ser buscador, e lia-se literatura e comparava-se isso com aquilo, e dizia-se que tudo isso era maravilhoso. No entanto, num mundo como este, do século XX, não há tempo para essas atividades, e graças a Deus por isso. Estamos num mundo em que preto é preto, e branco é branco, e isso concorda com o ensino do Novo Testamento. Os cristãos são homens e mulheres que têm certeza, e João escreve a fim de que essas pessoas possam ter certeza absoluta. Eles tinham certeza, mas havia algumas coisas que não lhes eram claras. Essa sempre parece ser a condição dos cristãos nesta vida e neste mundo. Começamos com a verdade em que cremos pela fé. Em seguida, ela é atacada e nós somos abalados por várias coisas. Porém, graças a Deus, essas lições nos são dadas para nos fortalecer e nos estabelecer. Essa é a primeira coisa a ser enfatizada nesta mensagem. E trata-se de algo de que podemos ter certeza. Existem certas coisas que vocês e eu devemos saber. Os cristãos deixaram de ser pessoas que buscam e indagam. São homens e mulheres que deixaram de duvidar. Toda a doutrina da salvação e da certeza da fé tem sido extremamente enalquista nos últimos 100 anos. Temos ouvido pouquíssimo a respeito dela e as pessoas passaram a considerá-la como um item que não deveria ser mencionado. Há várias razões para isso.
Existe algo que pode ser objetável a respeito de certo tipo de pessoa que reivindica esse conhecimento. Pode-se dizê-lo de forma antagônica, no entanto, não é isso que se ordena aqui. Não, toda a glória do evangelho cristão é o fato de lhe nos conceder conhecimento. Ele reivindica ser a revelação de Deus. Ele nos provê aquela autoridade única e definitiva, e os cristãos devem saber de modo exato onde e como estão. Eles devem ter sido emancipados e libertos do reino das conclusões incertas. Existem certos absolutos e veremos como o apóstolo os repete de forma contínua. Há certas coisas que lhes são possíveis. Vocês devem se apossar delas e se agarrar a elas. Contudo, a respeito de que devemos ter essa certeza, em primeiro lugar, devemos estar certos a respeito de nós mesmos. Sabemos que somos de Deus. O que é um cristão? Será que os cristãos são apenas pessoas formalmente respeitosas a Deus e ao culto público? São pessoas anexadas de forma mecânica a uma igreja? Acaso apenas tentam viver uma vida boa e ser um pouco melhores do que os outros? Porventura são apenas filantropos? Pessoas que acreditam em certa quantidade de benevolência? São tudo isso, é claro, mas são infinitamente mais do que isso. Agora, diz João, sabemos esta verdade a respeito de nós mesmos como cristãos. Somos de Deus, e com isso ele não quer dizer nada a menos do que isto. Nascemos de Deus, somos participantes da natureza divina, nascemos de novo. Nascemos do alto, nascemos do Espírito, somos uma nova criação. Ora, esses são os postulados básicos do Novo Testamento. Permitam-me expressá-lo da seguinte maneira. Não consigo perceber como a mensagem do Novo Testamento possui qualquer conforto para nos dar, ou qualquer consolo, a menos que comecemos com essa base se somos cristãos. Somos totalmente diferentes daqueles que não são. Sabemos que somos de Deus, filhos de Deus, relacionados a Ele nessa forma íntima, recebedores de sua própria vida e natureza. Em outras palavras, a questão toda a respeito dos cristãos é que eles são singulares e têm ciência de que eles contam com essa nova vida em seu interior. Paulo diz, sei em quem tenho crido segundo Timóteo, capítulo 1 verso 12, ou ele se refere ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2 verso 20, em Cristo segundo Coríntios, capítulo 5 verso 17. Esses são os termos dele, como também os termos de todo o restante do Novo Testamento. E o apóstolo João começa nesta base. Nós o conhecemos, não estamos apenas esperando ou tentando ser cristãos. Isso aconteceu conosco, tudo já ocorreu. Então, eis a questão que devemos formular a nós mesmos antes de continuarmos. Sabemos que somos de Deus? Sabemos com certeza que Deus realizou algo em nossas vidas? Sabemos que algo da vida divina está em nós? Temos consciência do novo homem em nosso interior, totalmente diferente do velho homem que éramos por natureza? Estamos cientes de existir algo a nosso respeito que só pode ser explicado em termos de Deus? Podemos dizer com verdadeira humildade, com o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios, capítulo 15 verso 10. Ora, isso é básico e fundamental. De acordo com este ensino, os cristãos são aqueles que foram chamados para fora deste presente mundo maligno e libertos dele. Aqueles que foram transladados do reino das trevas para o reino da luz, e que foram tirados do domínio de Satanás e transladados para o reino do querido Filho de Deus. Não há dúvida em relação a isso. Foi exatamente isso que lhes aconteceu. É isso que os torna cristãos e eles sabem disso. São capazes de dizer, tenho consciência desta vida existente além de mim e em meu interior, e eu atribuo de modo único e exclusivo a graça de Deus em Jesus Cristo. Eles estão cientes, não só de tanta diferença entre o mundo que não crê em Cristo e eles mesmos, mas também da diferença entre o que eram antes e o que são agora. Podem dizer, apesar de ficar maravilhado e espantado ao considerar os pecados que cometi e toda a minha indignidade, sei, a despeito de tudo isso, que sou de Deus. Deus teve misericórdia de mim e operou em mim o milagre do novo nascimento. A segunda coisa que sabemos é a verdade a respeito do mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que ele quer dizer com isso é que o mundo jaz no poder do diabo. Aqui, mais uma vez, como veremos inúmeras vezes no estudo desta epístola, essa informação era parte essencial, não só do ensino de João, mas também de todos os apóstolos e dos primeiros cristãos com relação ao mundo. Eles estabeleceram esta distinção entre a igreja e o mundo,
A diferença absoluta entre cristãos e incrédulos, e a verdade a respeito do mundo, de acordo com este ensino, é que o mundo todo está sob o domínio de Satanás, nas garras do mal absoluto. Deixem-me enfatizar isto. O ensino do Novo Testamento é que, não importa quanto o mundo possa mudar superficialmente, ele está sempre sob o controle do mal e do pecado. Isso reconhece que os poderes do mal podem ser muito modificados, e têm sido modificados com o decorrer dos séculos. Olhem para trás, ao longo da Utinana, e observarão a existência de história um tipo de agrupamento. Houve períodos em que o mundo melhorou, mas eles foram seguidos por um declínio terrível. E o ensino do Novo Testamento é que o tempo todo o mundo esteve sob o poder do maligno, ludibriados nos últimos 100 anos, e quando digo fomos, quero dizer tanto o cristão quanto o incrédulo. Quão confiantes as pessoas estavam, por volta do fim do século XIX, de que o mundo estava sendo cristianizado. Entretanto, não devemos nos iludir com todas essas mudanças meramente superficiais. O mundo, diz João a essas pessoas, se encontra sob o domínio de Satanás e do pecado, está nas garras do mal, sempre esteve e sempre estará. E não apenas isso, ele passa a nos dizer algo a respeito do futuro deste mundo, como faz também todo o Novo Testamento e, é claro, isso é parte vital do nosso entendimento da nossa relação com o mundo. De acordo com o Novo Testamento, e aqui temos o realismo, o mundo sempre será o mundo, ele jamais melhorará. Não conheço o futuro. Poderá ocorrer outro período de aparente mudança e melhora, mas o mundo permanecerá sob o poder do maligno. E de fato o Novo Testamento nos diz que ele irá de mal a pior segundo Timóteo, capítulo 3 verso 13. Na verdade, o mal do mundo é parte dele e da sua vida tão essencialmente seu aspecto final será juízo e destruição. Este ensino pode ser encontrado em todo lugar. O mal não pode ser retirado do mundo. Ele será destruído. Haverá um ponto culminante decisivo e haverá um fim terrível. Ora, os cristãos começam com essa visão do mundo, não são iludidos nem enganados por ele. O resultado disso é óbvio: os cristãos têm um ponto de vista do mundo totalmente diferente de todos os outros tipos de pessoas. Permitam-me colocá-lo desta forma: os cristãos não devem se surpreender de maneira alguma com o estado do mundo. Caso se sintam surpreendidos, caso tenham sido iludidos pela aparente cristianização do mundo no século XIX, então é melhor que examinem a sua doutrina cristã. Não, o que está acontecendo hoje é uma confirmação do ensino do Novo Testamento. Portanto, os cristãos não se surpreendem com isso. Eles não esperam nada diferente. Assim, não se tornam infelizes com o que vem. Então, por último, como devemos nos relacionar com tudo isso? Essa é a grande mensagem de João. Deixem-me mostrar o que ele não diz. Por acaso ele sugere que devemos reformar o mundo, que devemos tentar melhorá-lo? Obviamente, isso é impossível. Por outro lado, será que ele sugere que voltemos as costas a ele e nos retiremos por completo? Novamente, ele não diz isso. Na realidade, ele diz que, em primeiro lugar, é preciso que homens e mulheres cristãos neste mundo tenham certeza absoluta de si mesmos, para que o mundo não entre. Eles devem manter seu posicionamento cristão e então, e apenas então, eles podem se dirigir ao mundo. O que eles fazem a favor do mundo? Eles restringem o mal tanto quanto podem. Acreditam ser essa vontade de Deus. Dessa forma, oram a Ele para que tenha piedade e misericórdia do mundo. No entanto, ao orarem, eles sempre se lembram de que, devido à maldade do mundo, a vontade de Deus pode ser puni-lo. Portanto, os cristãos não oram de forma leviana, baseados na suposição de que se eles orarem para que Deus retenha sua mão, então ele o fará. Não. O Antigo Testamento conta com uma grande mensagem a respeito disso. Houve um tempo em que Deus disse, com efeito, aos seus profetas, a Jeremias e Ezequiel: parem de orar por esse povo. Se Daniel e Noé orassem por ele, eu não o faria. Isso não significa que nós não oramos, mas significa que oramos de maneira inteligente e intencional. Significa que oramos observando o plano final de Deus para o mundo, e que nossas orações se sujeitam à sua santa vontade. O cristão não ora tanto como membro de um país, mas como membro do reino de Deus, como um dentre esse povo único. Eles são de Deus, eles se encontram fora do mundo nesse sentido, mas pedem que Deus tenha misericórdia e compaixão. Entretanto, graças a Deus, não somos deixados assim, somos informados. E esta é a grande mensagem desta carta.
de que embora estejamos no mundo que se encontra sob o poder do maligno, mesmo assim podemos viver com alegria, podemos ser mais do que vencedores. Existem certos princípios simples que precisamos reconhecer e pôr em prática, e apesar de as coisas serem desse jeito, nós, com os cristãos de todos os lugares, podemos ter alegria plena, abundante e completa.